A filosofia política é uma área de investigação da filosofia. Seu objetivo de estudo envolve as questões práticas sobre a convivência entre os seres humanos e seus grupos. De onde surgiu o termo política? O termo política pode ser aplicado a tudo o que diz respeito à convivência dos grupos humanos, tanto faz se esses grupos são aldeias ou estados nacionais. Diferentes estudos e práticas receberam o nome de política. Basta consultar diferentes dicionários de filosofia. São exemplos: doutrina do direito e da moral, teoria do Estado, arte ou ciência do governo e estudo dos comportamentos intersubjetivos. A doutrina do direito e da moral diz respeito às normas que regem efetivamente uma sociedade, em especial as relações de poder expressas nas leis, direito, e nos costumes e regras aceitos socialmente, a moral. Arte e ciência do governo não se referem apenas às disciplinas especializadas. Essas palavras designam, sobretudo, dispositivos, métodos, hábitos, relações, normas e sistemas, que constituem a relação governante-governada. Isso tem relação principalmente com as capacidades, estratégias e condições segundo as quais o governante pode exercer seu poder. Segundo Aristóteles, não pode haver outra justificativa para o homem viver em grupos que não a própria natureza humana. Para ele, isso é inerente ao homem, ou seja, é uma das características essenciais que faz do homem um homem. A necessidade de viver em grupos aparece na definição de ser humano que Aristóteles propõe em sua obra Política. Para ele, o homem seria um animal político, zoon politikon. Existem casos de pessoas que se privam do convívio com outras. Mesmo assim, essas pessoas só concebem a si mesmas em relação ao outro no espaço comum. Isso acontece mesmo que essa relação seja de negação, de antagonismo. A noção de política e de participação política mudou muito desde a antiguidade grega até os dias atuais. A democracia na Grécia Antiga e na República Romana possuíam muitas limitações. Mesmo assim, podemos considerar os antigos como homens políticos, por excelência. O espaço público, a sociabilidade e a participação política direta eram muito valorizados. Em seus estudos, Gerhard Lembrun resgata referências de diversos filósofos ao longo da história sobre relações políticas. No livro O que é Poder, ele menciona o romano Cícero, do século I a.C., e a contemporânea Hannah Arendt. As diferenças de poder entre os indivíduos aconteciam em âmbito privado. Essas diferenças contemplavam direitos e deveres para cada grupo. Era no âmbito privado que se distinguiam governantes e governados, pais e filhos, homem e mulher, senhor e escravo. Segundo Hannah, a distinção entre governantes e governados pertence a uma esfera que precede o domínio político. Essa distinção é própria da esfera econômica do lar. A cidade, polis, baseia-se no princípio de igualdade. Por causa disso, a diferenciação entre governantes e governados não é reconhecida no domínio político.